IOD-PMS, Índice OMI de Desempenho Econômico das PMEs. Balanço do mercado de PMEs no primeiro trimestre de 2023 e perspectivas para o decorrer do ano. Sumário. Página 3. Conheça a OMI. Página 4. Artigo. Definição de regras fiscais é fundamental para a redução das incertezas na economia brasileira. Página 10. As PMEs no primeiro trimestre de 2023. Página 14. IOD em números. Página 15. Por dentro dos números. Página 17. Segmentos de destaque no primeiro trimestre de 2023. Página 19. Perspectivas apontam crescimento. Página 22. IOD-PMS, características dos dados e objetivos. Página 25. Nosso time. OMI. Existimos para destravar o crescimento das empresas. Unimos liberdade e conhecimento para superar qualquer barreira. Oferecemos sistema de gestão, serviços financeiros, educação transformadora e uma comunidade para liberar o caminho do desenvolvimento a todos que desejam empreender no Brasil. Essência. Propósito. Trazer prosperidade para o ecossistema empreendedor brasileiro. Missão. Acelerar o crescimento dos nossos clientes por meio de uma plataforma que resolve qualquer complexidade da gestão de forma simples, intuitiva e eficiente. Visão. Lideramos a transformação digital, ajudando empreendedores e contadores para impulsionarmos juntos a economia do Brasil. Mais de 115 mil clientes, mais de 150 franquias, 14 bilhões de reais em notas fiscais por mês, 27 mil contadores parceiros. Artigo. Definição de regras fiscais é fundamental para a redução das incertezas na economia brasileira. Desde o ano anterior, intensificaram-se os debates em torno do potencial de crescimento da economia brasileira no contexto pós-pandemia. Após a expansão média de 4% ao ano no biênio 2021-2022, muito influenciada pelas medidas fiscais e monetárias adotadas pelos governos para mitigar os efeitos da pandemia no ambiente econômico, as perspectivas do mercado para o avanço do PIB brasileiro entre 2023 e 2024 se encontram em patamar bem mais modesto, contemplando o crescimento médio de apenas 1,2% ao ano no período. Além de menor contribuição do ambiente econômico global para o crescimento do país, as perspectivas de desaceleração da economia brasileira neste ano contemplam os efeitos dos elevados patamares da taxa básica de juros e as demais condições, também mais apertadas, no mercado de crédito. Ainda que alguns indicadores econômicos confirmem desde o final do ano anterior tal contexto de desaceleração da economia brasileira, observamos um crescimento consistente no mercado de pequenas e médias empresas no Brasil nos primeiros meses de 2023. Segundo o IOD-PMS, a movimentação financeira média real das PMEs brasileiras avançou 2,5% no primeiro trimestre de 2023 na comparação anual, após mais 0,6% no quarto trimestre de 2022. No que se refere ao mercado de PMEs, alguns importantes condicionantes se mostram relativamente mais favoráveis frente ao que foi observado no mesmo período do ano anterior. Inicialmente, podemos destacar a relativa desaceleração da inflação no país, que exerce menos pressão sobre a renda das famílias brasileiras. Em março de 2023, o IPCA, Índice de Inflação Oficial do país, registrou 4,65% na variação acumulada em 12 meses, o menor resultado do índice acumulado desde janeiro de 2021. Comparativamente, o mesmo índice registrou variação de 11,3% ao final do primeiro trimestre de 2022. A queda das pressões inflacionárias no país é uma das vias que deve possibilitar ao Banco Central reverter o sentido da política monetária no país, ou seja, dar início a um processo gradual de queda da taxa básica de juros. Além da menor pressão inflacionária, a recuperação vista no mercado de trabalho no decorrer do ano anterior também exerce efeitos importantes sobre a massa de renda dos trabalhadores, favorecendo os negócios de diversos segmentos de PMEs. Ainda que o mercado de trabalho venha apresentando alguns sinais de acomodação, o rendimento médio real do trabalho iniciou 2023 novamente mais alinhado aos patamares verificados no período anterior à pandemia, 2019, configurando um quadro mais benéfico para as famílias brasileiras.
Do ponto de vista prospectivo, pode-se afirmar que parte das incertezas relacionadas com o equilíbrio das contas públicas foi dissipada recentemente com o novo arcabouço fiscal anunciado pela equipe econômica. O novo governo iniciou o mandato com políticas de aumento de gastos e duras críticas ao teto de gastos, política vigente desde o governo Temer para controle da dívida pública. Ou seja, muitas incertezas giravam em torno das novas diretrizes que seriam adotadas pela nova gestão do país. A proposta apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, limita o crescimento das despesas primárias, gastos voltados para políticas e serviços públicos desconsiderando o pagamento de empréstimos, a 70% da variação da receita primária, arrecadação de impostos, taxas, contribuições e aluguéis, entre outros, nos últimos 12 meses. Ou seja, caso as receitas primárias avancem 1% em 12 meses, a regra estabelece que os gastos poderão avançar 0,7% no período seguinte. Além desta regra geral, há uma segunda condição prevista para o aumento das despesas que, de certa maneira, independe do avanço da arrecadação. Tal condição estabelece um intervalo fixo de crescimento real das despesas entre 0,6% e 2,5%. A ideia desta segunda condição baseia-se no fato de que, em períodos de crise econômica, isso é, em que há queda da arrecadação, o governo tem previsto aumento real mínimo dos gastos para a manutenção de políticas públicas. E, por outro lado, o limite superior do intervalo visa conter avanços descontrolados dos gastos nos períodos econômicos de maior crescimento da arrecadação. É válido lembrar que o conjunto de regras fiscais tem como principal objetivo equilibrar as contas do governo. Tal equilíbrio tende a ser benéfico para a evolução da economia brasileira, no sentido de evitar novos choques inflacionários, subida virtuosa dos preços de bens e serviços, e abrir espaço para que haja uma trajetória de queda sustentável da taxa básica de juros pelo Banco Central, o que favoreceria o consumo e investimentos em curto e em médio prazo. As metas estabelecidas foram, em um primeiro momento, bem recebidas pelo mercado, sobretudo pela demanda de previsibilidade no ambiente econômico, isso é, o conhecimento das novas regras do jogo pela sociedade. Surgiram algumas críticas, no entanto, a respeito da necessidade de aumento expressivo das receitas do governo para o cumprimento das metas de equilíbrio das contas públicas para os próximos anos. De todo modo, a evolução do tema em curto prazo está relacionada com a tramitação da proposta no Congresso e, posteriormente, com a capacidade do governo em seguir o plano estabelecido. Por fim, o último ponto de atualização do cenário que os empreendedores devem ter no radar diz respeito ao ambiente externo. Nos últimos meses, o cenário econômico internacional foi fortemente afetado pela falência de dois bancos nos Estados Unidos, Silicon Valley Bank e Signature Bank, e pela crise de confiança que se instaurou no grande banco suíço Credit Suisse. Segundo o FMI, a crise vivida por algumas instituições financeiras internacionais reflete lacunas na supervisão e regulação do setor, bem como o rápido movimento de alta das taxas de juros nas economias desenvolvidas para conter o avanço inflacionário. As instituições federais do sistema financeiro norte-americano agiram de modo rápido, no sentido de compensar financeiramente os depositantes dos bancos que foram à falência, visando evitar uma corrida generalizada por resgates no sistema bancário e, de alguma maneira, proteger a operação das empresas que tinham depósitos nessas instituições. Do mesmo modo, as autoridades suíças agiram rapidamente, contornando a crise de confiança no setor bancário local após a incorporação do Credit Suisse pelo UBS. Em linhas gerais, os efeitos dessas crises ainda estão distantes da economia brasileira e parecem ter impactos mais locais, sobretudo nos Estados Unidos. Todavia, sabendo o potencial que uma crise financeira tem para países emergentes, especialmente pelo movimento de aversão ao risco dos investidores em caso de proliferação da crise, certamente esse tópico continuará sendo monitorado de perto nas análises de curto prazo sobre o ambiente econômico global. As PMEs no primeiro trimestre de 2023. Movimentação financeira real das PMEs cresce 2,5% no início de 2023. Após desaceleração no quarto trimestre de 2022, e o DPMS volta a mostrar desempenho relativamente mais positivo nos últimos meses. O mercado de PMS mostra certa volatilidade no período recente, diante do cenário macroeconômico permeado por grandes desafios,
com destaque para a manutenção das taxas de juros em níveis historicamente elevados. Apesar de tal contexto, há importantes condicionantes no mercado de PMS que contribuem para o avanço dos negócios, com destaque para a recuperação do rendimento médio real dos trabalhadores no país. Com a melhora do mercado de trabalho no decorrer de 2022 e considerando também a perda de ímpeto da inflação no país, o rendimento médio real dos trabalhadores brasileiros, medido pela PNAD contínua do IBGE, iniciou 2023 novamente alinhado aos patamares observados no período pré-pandemia, tendo como referência o ano de 2019, o que configura um cenário mais benéfico para as atividades econômicas das PMEs mais expostas à renda garantirem crescimento. Adicionalmente, após fracos resultados no primeiro bimestre de 2023, a confiança dos consumidores voltou a avançar no último mês, o que também tende a afetar positivamente o consumo. O índice de confiança do consumidor da FGV, ICC-FGV, avançou em março 2,5 pontos, diante da melhora da percepção da situação atual e de expectativas mais positivas dos consumidores para os próximos meses. Nesse contexto, o Índice OMI de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMS, indica que a movimentação financeira real média das pequenas e médias empresas brasileiras registrou expansão de 2,5% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com o igual período do ano anterior. Do ponto de vista setorial, o crescimento do IOD-PMS no primeiro trimestre de 2023 foi condicionado pelo avanço da movimentação financeira real no comércio, mais 1,8% ante o primeiro trimestre de 2022, em serviços, mais 1,4%, e no setor de infraestrutura, mais 2,3%. O único setor das PMEs que apresentou retração no primeiro trimestre do ano foi o da indústria, menos 0,5% ante 2022. O IOD-PMS também garante a avaliação do mercado de PMEs de modo regionalizado. Assim, observamos que o crescimento no mercado de PMEs no primeiro trimestre de 2023 foi sustentado pelo avanço dos negócios nas regiões Sudeste, mais 7,3% ante o primeiro trimestre de 2022, Centro-Oeste, mais 3,3%, Sul, mais 2,4% e Norte, mais 11,8%. Por outro lado, houve retração da movimentação financeira real média das PMEs na região Nordeste, menos 6,8%. IOD-PMS em março de 2023. Em março de 2023, o IOD-PMS mostra que a média da movimentação financeira real das pequenas e médias empresas brasileiras cresceu 3,7% em relação a março de 2022. O índice, que havia iniciado 2023 no campo negativo ao recuar entre dezembro e janeiro, já registra a segunda expansão consecutiva. Na comparação direta com fevereiro de 2023, o indicador avançou 10,5%, confirmando a virada sazonal esperada após o primeiro bimestre de cada ano. Segundo as aberturas setoriais do IOD-PMS, o bom resultado do mercado de pequenas e médias empresas em março foi disseminado entre os setores monitorados. No mês, a movimentação financeira real média foi puxada, sobretudo, pelos setores de serviços, mais 2,4%, e infraestrutura, mais 2,8%. Especificamente em serviços, o avanço do IOD-PMS em março foi ocasionado pela expansão em segmentos como atividades de serviços financeiros, atividades jurídicas de contabilidade e de auditoria e atividades de serviços pessoais. Adicionalmente, o IOD-PMS também mostra que houve crescimento da movimentação financeira real das PMEs da indústria em março, mais 1,9%, após 5 quedas consecutivas nos meses anteriores. Por fim, os dados mostram um avanço relativamente mais tímido do comércio em março de 2023, mais 0,5% ante março de 2022, sustentado pela expansão observada no comércio atacadista. Por dentro dos números. Com o detalhamento dos dados setoriais, é possível identificar os segmentos do mercado de PMS que melhor performaram no último trimestre. Por meio do IOD-PMS, é possível identificar, dentro de cada grande setor, as atividades que mais contribuíram para os resultados observados no período recente. Comércio: atacadista positivo, varejista negativo. No comércio, o crescimento foi totalmente condicionado pelo avanço das PMEs do setor atacadista, mais 3,2%,
ante o primeiro trimestre de 2022, enquanto o segmento varejista permaneceu estável. Por outro lado, o segmento de comércio e reparação de veículos encerrou o trimestre apresentando retração de 5,3%. Infraestrutura, construção civil, positivo, energia elétrica, positivo. Já no setor de infraestrutura, o crescimento das PMEs refletiu o avanço da movimentação financeira nos segmentos de comércio e geração de energia elétrica, construção de rodovias e ferrovias e serviços especializados para a construção. Sobre esta última atividade, atribuímos o crescimento observado desde o ano anterior à retomada do setor de construção civil como um todo, observada já nos últimos anos, que abre espaço para diversos serviços especializados e auxiliares de pequenas e médias empresas, como reformas e obras de acabamento. Serviços financeiros positivos, pessoais positivos. O setor de serviços, por sua vez, também avançou no primeiro trimestre de 2023, após resultados mais modestos no decorrer do quarto trimestre de 2022, menos 0,3% year over year. Em linhas gerais, a retomada da renda é fundamental para o desempenho de diversas atividades ligadas ao setor. A respeito dos principais segmentos, os destaques positivos nos últimos meses foram atividades de serviços financeiros, atividades de serviços pessoais, atividades artísticas, criativas e de espetáculos, e atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria. Adicionalmente, o IOD-PMS também segue mostrando o desempenho positivo do segmento de serviços de alojamento e alimentação, que já vinha se destacando em 2022. Indústria, movelaria positivo, extrativa negativo. Por fim, a retração da indústria no IOD-PMS no primeiro trimestre do ano, menos 0,5% ante o primeiro trimestre de 2022, reflete a queda observada em alguns segmentos da indústria de transformação, tais como fabricação de produtos de madeira, fabricação de bebidas e preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados. Além disso, foi registrada a queda na indústria extrativa, especificamente no segmento de atividades de apoio à extração de minerais. Por outro lado, a queda do setor como um todo foi restringida pelo avanço de outros segmentos no período, com destaque para a fabricação de móveis, fabricação de máquinas e equipamentos e fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Segmentos de destaque no primeiro trimestre de 2023. PMEs do segmento atacadistas sustentam ligeiro crescimento do comércio no primeiro trimestre de 2023. Segmento de destaque no primeiro trimestre de 2023. PMEs do segmento atacadista sustentam ligeiro crescimento do comércio no primeiro trimestre de 2023. Segmento de destaque: comércio atacadista de fios e fibras beneficiadas, representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de resíduos de papel e papelão. Indústria cai no trimestre, mas algumas atividades das PMEs destoam do comportamento geral do setor. Segmento de destaque: fabricação de imóveis, fabricação de máquinas e equipamentos, fabricação de equipamentos de informáticas, produtos eletrônicos e ópticos. Setor de infraestrutura mantém crescimento no mercado de PMEs. Segmento de destaque: eletricidade, gás e outras utilidades, obras de infraestrutura, serviços especializados para a construção. Serviços voltam a ganhar fôlego no período. Segmentos de destaque: atividades financeiras e serviços relacionados, serviços pessoais, alojamento e alimentação. Divisão das atividades econômicas. Desempenho no primeiro trimestre de 2023 year over year. Comércio. Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas, mais 3,2%. Comércio varejista, 0%. Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, menos 5,3%. Serviços. Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, 26,3%. Outras atividades de serviços, mais 13,2%. Transporte, armazenagem e correio, mais 8%. Alojamento e alimentação, mais 5,2%. Atividades profissionais, científicas e técnicas, mais 4,7%. Informação e comunicação, mais 4,3%. Educação, menos 4,4%.
Artes, cultura, esporte e recreação, menos 5,7%. Atividades administrativas e serviços complementares, menos 5,8%. Atividades imobiliárias, menos 7,8%. Saúde humana e serviços sociais, menos 13,8%. Infraestrutura, eletricidade e gás, mais 18,1%. Construção, mais 7,8%. Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, menos 12,2%. Indústria de transformação, menos 0,1%. Indústrias extrativas, menos 12,3%. Perspectivas apontam crescimento. Projeções para o IOD-PMS apontam para crescimento de 2% em 2023. Desafios permanecem no radar, mas há espaço para crescimento dos negócios das PMEs em 2023. Apesar do contexto de desaceleração da economia brasileira frente ao crescimento verificado no último biênio, 2021-2022, o IOD-PMS surpreendeu positivamente nossas expectativas no primeiro trimestre do ano. Evidentemente, o crescimento não se mostra totalmente disseminado entre os grandes setores de pequenas e médias empresas, com maiores preocupações relacionadas com o setor industrial e o varejo, em que há atividades que apresentam mais dependência das condições de crédito. Diante do resultado acima do esperado nos últimos meses, revisamos nossas perspectivas para o IOD-PMS em 2023, passando de 1,5% para mais 2% ante 2022. Ainda que os desafios macroeconômicos permaneçam no radar, especialmente aqueles relacionados com os efeitos dos juros em níveis elevados e com o aumento do nível de endividamento das famílias, a recuperação da renda deve abrir espaço para o crescimento dos negócios em diversas atividades do setor de PMS. Além disso, como já foi mencionado, a desaceleração recente da inflação no país é uma boa notícia para os empreendedores, tanto na ponta dos custos de produção de bens ou fornecimento de serviços, como na ponta da demanda, já que a inflação elevada corrói o poder de compra dos consumidores. Neste sentido, o anúncio das diretrizes do novo arcabouço fiscal pela equipe econômica do governo também é uma notícia positiva para os empreendedores, sobretudo por elevar o poder de previsibilidade no mercado, controlando em certa medida o potencial de novas pressões inflacionárias no país em razão das incertezas relacionadas com o tema. A combinação do endereçamento das questões fiscais e a perda efetiva de fôlego da inflação nos últimos meses devem reforçar o espaço para que o Banco Central realize uma inversão da política monetária a partir do segundo semestre do ano, isso é, passe a reduzir a taxa básica de juros. O efeito da queda das taxas de juros tende a aparecer de modo mais expressivo em médio prazo para as PMEs, a partir de 2024, favorecendo a elevação do consumo e dos investimentos no país. Em linhas gerais, as incertezas seguem no radar nos ambientes de negócios doméstico e global. Assim, é fundamental que os empreendedores acompanhem os potenciais efeitos da desaceleração do PIB brasileiro sobre a renda das famílias e a evolução de curto prazo dos índices inflacionários. Do ponto de vista da agenda econômica no campo político, os próximos desafios estão relacionados com a tramitação das regras fiscais no Congresso, com a capacidade do governo em seguir as regras estabelecidas e conter a expansão da dívida pública, e com o avanço de outras reformas, como a tributária, que pode ter grande potencial para acelerar o crescimento econômico do país nos próximos anos. IOD-PMS, características dos dados e objetivos. Entenda a composição do índice e como ele pode ajudar na aferição das tendências da atividade econômica do Brasil. O Índice OMI de Desempenho Econômico de Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMS, funciona como um termômetro econômico das atividades das PMEs no Brasil, a partir da análise de dados anonimizados acerca da evolução das movimentações financeiras setoriais no sistema OMI. O recorte é o das pequenas e médias empresas, PMEs, com faturamento anual de até 50 milhões de reais, que estão classificadas em 660 subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAES, das 1.332 existentes, 72 divisões das 87 elencadas e 17 seções das 21 listadas. Revisão e aprimoramento da metodologia realizados em abril de 2023. Retiramos do monitoramento do IOD-PMS as CNAES que representavam o setor agropecuário diante da grande volatilidade dos dados
e da representatividade limitada da amostra para compor o desempenho do setor como um todo a partir de informações das PMEs. Com isso, o índice passa a ter em sua composição 660 subclasses de quinais, todas referentes aos setores de comércio, indústria, infraestrutura e serviços. Analisando retroativamente os dados do índice geral, as mudanças de desempenho foram modestas, diante do peso restrito do setor agropecuário na composição do indicador. Assim, diante da alteração realizada, o fechamento de 2022 do IOD-PMS foi revisado de crescimento de 1,9% para mais 1,3% ante 2021. A OMI entende que a disponibilização dessas informações contribui para a compreensão mais detalhada do comportamento da economia brasileira, a definição de políticas públicas setoriais e a ampliação do nível de informação do empresariado, que poderá aprimorar a sua visão sobre o comportamento do mercado em que seu negócio está diretamente inserido e avaliar com mais recursos o desempenho de setores relacionados com sua atividade. Os dados disponibilizados também são segmentados por setor, o que favorece visualizar quais atividades estão contribuindo positivamente ou negativamente para o desempenho do mercado de PMEs no país, e por região, possibilitando identificar as regiões de destaque na economia brasileira, tendo como foco determinado nicho de mercado. As microatividades econômicas monitoradas, por sua vez, compõem 4 grandes setores: comércio, indústria, infraestrutura e serviços. Os indicadores são números índices, que têm como base a média observada em 2021. Os dados que compõem o indicador de PMEs são deflacionados com base nas aberturas do Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, IGPM-FGV, tendo como base o índice vigente no último mês de análise. Desse modo, o efeito meramente inflacionário na série temporal é removido, garantindo ser observada a evolução das movimentações financeiras em termos reais. Os relatórios são desenvolvidos a fim de fornecer dados úteis aos empresários e interessados no setor econômico, obedecendo protocolos de privacidade garantidos aos clientes pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709 de 2018, de maneira rigorosa. O objetivo da OMI é observar o fluxo das atividades econômicas, por isso, os relatórios não focam a divulgação de valores monetários, e sim números índices das atividades econômicas, que apresentam dados sobre crescimento ou retração dos setores. Por fim, o IOD-PMS é aferido e divulgado mensalmente, o que possibilita uma análise das movimentações das atividades no momento presente. A reunião desses dados acumulados mês a mês viabiliza a completa avaliação do comportamento das PMEs durante o ano, tanto em visualização geral dos dados como aberto por setores da economia.